Eu sou o Vilton Reis, escritor e professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer cursos para escritores que vão te ajudar muito aí na sua jornada do escritor, acesse este link que está aparecendo aqui embaixo. E se você quiser participar de um grupo de Telegram, com dicas para escritores, exercícios e muitos materiais, acesse esse outro link que está logo aqui embaixo da tela também. Hoje nós vamos para mais uma pergunta da série Dúvidas de Escritor, respondendo a dúvida da Raquel Teresani, que é a seguinte. Viu, tô aproveitando, tem uma coisa que ando encafifada. Como conseguir desenvolver parágrafos / períodos mais longos? Tenho a impressão que escrevo períodos muito simples, normalmente com apenas 2 orações, e que isso reflete o fato de eu ser principiante. Se for só um caso de baixa estima, me indique, por favor, alguns autores brasileiros que escrevam dessa forma mais simples. E ela botou simples entre aspas, como vocês estão vendo. Muito obrigado desde já. Bom, queria agradecer a Raquel por ter enviado essa dúvida, compartilhado com a gente e pedir que vocês também enviem, dúvidas que vocês tenham aí para que vocês possam continuar aí alimentando esse quadro. Talvez eu tenha dado uma de malandro ao escolher essa pergunta, porque eu acho que a resposta já está meio autocontida na pergunta. Mas vamos lá, vamos desenrolar aí esse novelo de lã. Parágrafo longo ou curto tem a ver com o estilo do escritor, não com a voz do escritor. É importante a gente diferenciar essas duas coisas. A voz são aqueles traços de personalidade do escritor que aparecem na escrita dele. Não só os traços, mas também as temáticas que ele escolhe, coisas muito íntimas, muito ligadas à personalidade dele. O cara vai escrever um romance policial, mas de repente ele está falando lá sobre criação de filho, porque isso é muito importante para ele, sabe? Então, essas coisas têm a ver com a voz do escritor. Estilos são escolhas que, ao menos, deveriam ser conscientes para o escritor, não são coisas que vêm do inconsciente dele para a escrita dele. E então estilo a gente pode dizer que são essas escolhas, vou escrever uma frase curta ou uma frase longa, eu vou usar parágrafos curtos ou parágrafos longos, eu vou me utilizar de palavras mais simples ou vou me utilizar de umas palavras um pouco mais rebuscadas, vou fazer aquele estilo bem transparente, bem fácil do leitor entender, ou um estilo mais opaco, que exige mais da leitura do leitor. Bom, essas coisas são escolhas relacionadas a estilo, Agora não se engane, tá? Escrever fácil é muito difícil. É muito difícil. Conceber um texto com transparência nas palavras, com um sentido bem expresso, uma coisa que a pessoa lê e já bate o olho e já entende. Isso é um exercício dificílimo, que leva anos para se desenvolver. Eu costumo usar a diferenciação de simples sem ser simplista. O simplista seria aquele cara que realmente não tem muito vocabulário, e aí quando ele vai escrever, ele escreve um texto pobre de linguagem. Isso é um cara que escreve simples. Agora, que escreve de uma forma simplista, uma forma pobre de escrita mesmo. Agora, uma pessoa que tenha bastante leitura, quando ela se dedica a escrever um texto que ela almeja que seja de fácil entendimento, ela escreve um texto muito bem escrito, porém simples, porém acessível, porém fácil de se ler, e de forma alguma pobre na sua escrita. Ele pode usar metáforas, ele vai fazer analogias, ele vai fazer várias construções ali que elas são elaboradas por si só, mas são expressas de uma forma acessível. Então isso é uma coisa bem diferente. O que é sabido é que se a gente usa um estilo com frases mais longas, aquele estilo que a gente bota uma oração, vírgula, bota mais uma oração subordinada, vírgula, depois mais uma oração subordinada, e vai encadeando uma série de orações, e aí constrói parágrafos gigantescos, esse texto, por si só, gramaticalmente, não está errado. Se você escrever certo, não está errado. Agora, em termos de leitura, ele se torna um texto com uma certa complexidade, um texto que não é qualquer leitor que vai ficar interessado e que vai ficar lendo. Então é importante que se tenha isso em mente. Tudo depende do seu propósito. Se você quer escrever algo do tipo que o Proust fazia, como Em Busca do Tempo Perdido, você vai então fazer esses textos, essas construções mega elaboradas. É difícil fazer essas construções? É. Mas eu acho que o nível de complexidade não tem a ver com o texto é melhor porque tem esse tipo de construção. Isso é um grande equívoco. Eu, quando comecei a escrever também, eu fazia uns parágrafos de 2 páginas no mesmo parágrafo, porque eu achava que isso era sinônimo de uma boa escrita. E não necessariamente. Pode ser um parágrafo de 2 páginas que é só uma enrolação, uma porcaria, não tem nada ali. É só a encheção de linguiça. Ou pode ser um parágrafo de 2 páginas muito bem escrito. Então, tudo depende. A Raquel pediu para eu citar escritores que trabalhem, então, com essas frases, parágrafos mais curtos.
Eu lembrei de alguns, né? Teriam vários que a gente poderia citar. Por exemplo, a Lígia Fagundes Telles, ela tem um texto muito transparente, muito acessível de se ler, né, nos contos dela. Os contos do Drummond também são assim, né? Imagine, Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta, quando ele se coloca a escrever ficção, ele escreve de uma forma extremamente acessível, né? O Hemingway, os contos dele, eles eram complexos, não pela linguagem, né? Não, eles eram complexos no desenvolvimento da ideia. A linguagem era super acessível. Outra escritora que eu gosto bastante, contemporânea, Ana Paula Maia, ela também normalmente escreve com parágrafos curtos, frases curtas, precisas, secas, né? Extremamente bem escrito. Então, realmente não quer dizer que se você escreve assim, você escreve mal. Concluindo, eu vejo como importante você dominar o máximo possível de ferramentas como escritor. Quando você tem domínio daquela ferramenta, no momento em que for preciso, né, por exemplo, você entende o que é o fluxo de consciência, em algum momento do seu texto, você não precisa escrever um livro de fluxo de consciência, mas talvez você vá fazer ali um momento de fluxo de consciência, porque você domina aquela ferramenta, né? Em algum momento você quer fazer um momento de muita emoção, agressividade, e você vai fazendo várias frases curtinhas, né? Ou você quer transmitir uma ideia de reflexão, de marasmo, né? E aí você dá uma estendida nas frases. Então, dominar todas essas ferramentas é muito importante, né? Mas não quer dizer que se você escreve de uma forma alongada, por assim dizer, você escreva mal. Muito pelo contrário. É sim, tá, uma questão de baixa estima essa percepção, ou de talvez ainda não ter tido contato com esse entendimento. Gente, lembrando que gosto pessoal é uma coisa, né? Tipo, eu posso gostar mais desse tipo de texto, mais daquele outro tipo de texto. Eu, particularmente, gosto mais de texto com frases curtas, hoje em dia. Mas eu pego um texto com frases longas, olho e posso também dizer, isso aqui está muito bem escrito. Então, separem um pouquinho aí quando vocês forem comentar o que é gosto pessoal e o que é, tipo, que vocês entendem que é um negócio bem feito, mesmo vocês não gostando. Isso é bom o escritor ter essa compreensão. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo.